Dr. Cleiton. Eu conheço pessoal, estou conhecendo pessoalmente agora, mas já o conhecia por algumas decisões que eu tenho acompanhado suas lá no Tribunal de Justiça, e tenho cuidado de ler, porque há um conteúdo muito bom jurídico nas suas decisões, e não poderia ser diferente, porque o Dr. Cleiton é um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, diretor-geral da Escola de Magistratura do Paraná, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito Probatório pela Universidade de Girona, na Espanha. Feitas as apresentações, eu passo a palavra, então, ao Dr. Cleiton. O tema que me coube aqui sobre estándares de prova, eu procurarei, então, por brevidade, tecer o eixo, considerações sobre o eixo central da ideia a que me propus explanar aqui. Falar sobre estándares de prova no processo civil, no entanto, exige um ponto de partida no princípio da presunção da inocência do processo penal. É claro, quando, e o professor Pansieri tocou nesse ponto, quando que alguém deixa de ser presumido inocente? É quando nós temos prova suficiente para condenar. E quando nós temos prova suficiente para condenar? Esse é o tema, senador, conversávamos no início, dos estándares de prova. Fixar um estándar de prova é fixar, digamos assim, um umbral, a partir do qual nós teríamos, nos autos do processo, devidamente justificado e provado, elementos de prova nos autos e uma justificativa, uma fundamentação, uma motivação na decisão judicial, fazendo uma análise lógico-racional e conjunta e também valorativa desses elementos de prova, de tal maneira que qualquer pessoa que pudesse ler essa decisão chegaria à mesma conclusão a que se propôs o juiz ao proferir tal ato judicial. Mas, se formos verificar, e eu coloco ali, na Constituição ou mesmo na legislação, aonde está uma definição desse umbral, desse mínimo probatório, para que possamos ter como provado um fato, não encontraremos. Temos que fazer deduções lógicas e racionais a partir do princípio da presunção de inocência. Pois bem, pouco se tem discorrido a respeito de estándares de prova no processo em geral, penal, civil e até administrativo. Em especial no direito brasileiro, há muito pouca doutrina a respeito. Eu considero 2 livros contemporâneos muito bons sobre prova no direito brasileiro. Um deles, que seria o livro do professor Marinoni e do professor Arenhar, Prova e Convicção, sobre uma teoria geral da prova. No que tange a estándares, eu considero um livro muito bom, o livro do procurador da República, Deltan Dallagnol. Talvez não por acaso, nós temos tido avanços, vanguarda no direito, precisamente por conta da prática jurisprudencial. E aqui não posso deixar de fazer uma menção à importância da Escola da Magistratura do Paraná, que tem como premissa de seu curso, e aqui também no núcleo de Londrina, mas em todos os núcleos, inclusive no núcleo de Curitiba, a premissa do estudo do direito aplicado. O direito vivo é aquele praticado. Certamente, partindo de premissas normativas daquele positivismo a que se referiu o professor Pansieri. Mas a partir desse ponto de partida, aquilo que possa ser considerado juridicamente relevante,
E aquilo que é juridicamente relevante é aquilo que está no texto da lei. Efetivamente, temos de partir dessa premissa democrática, uma lei aprovada pelos representantes que nós elegemos, que o povo elegeu. Essa premissa da legalidade é inafastável, como é inafastável depois, no conflito concreto, a jurisdição. Então, nesse contexto, nós vimos aí a colaboração premiada, nós vimos aí várias situações. Claro, podemos criticar aqui ou ali esses instrumentos jurídicos de busca da verdade dos fatos, mas a questão é que nós não podemos, quando estudamos prova, ficar circunscritos à ideia de que a prova é apenas a testemunha, o documento, a perícia, uma ata notarial, talvez uma outra prova atípica, um depoimento pessoal, uma confissão, uma inspeção judicial, enfim. A prova é muito além do que isso. E acho que nós precisamos também levar a sério não só a premissa maior do silogismo, a regra, a norma-regra, mas também a premissa secundária, a premissa menor, os fatos. Porque sem os fatos nós estaremos apenas em meras suposições. Então, a exortação que eu faço ao tratar desse tema é que as presentes e futuras gerações de profissionais do direito passem a ter uma maior atenção para o tema da prova no processo. Passem a ter mais atenção para os fatos, porque um fato que é objeto de prova, na verdade, nenhum de nós, quando estamos diante de um processo, presenciamos aquele fato. Então veja que interessante, o processo jurisdicional, civil, penal, ou mesmo o processo administrativo, tem por objeto não o fato, mas afirmações de fato. O que se prova, portanto, não é o fato, são as afirmações do fato formuladas pelas partes no processo. E nós sempre temos, invariavelmente, pelo menos duas versões do mesmo fato. A versão do autor e a versão do réu. A versão do Ministério Público e a versão do acusado. A versão do advogado do autor, a versão do advogado do réu. E por aí vai. O que, de fato, aconteceu? É claro, reconstruir aquilo que efetivamente ocorreu na realidade é muito difícil. Não só para o juiz, mas para os advogados, para o Ministério Público. Aquilo que o cliente narra para o advogado nem sempre é 100% verdadeiro, nem sempre corresponde ao que aconteceu. O Ministério Público, por sua vez, investiga, é parte no processo e, é claro, tem os seus vieses também. Alguma coisa, algum elemento inicial de prova, ele detém, mas, por uma questão de raciocínio, há as inferências também feitas pela acusação, onde talvez espere demonstrar no curso do processo penal, é porque o estándar de prova no início do processo não é o mesmo ao final do processo. Então, quando se oferece uma acusação no processo penal, não se está aqui ainda... O próprio Código de Processo Penal tem uma linguagem, elementos suficientes de autoria, elementos de materialidade, não para condenar, mas para processar, para iniciar um processo, que ao final pode ser absolutório. Então, tem-se como admitido pela Constituição que haja um processo fundado no início de provas, suficiente justamente para que aquele fato possa ser
perseguido, objeto de um processo. Mas, ao final, a conclusão pode ser pela absolvição. Então, falar de estándares a partir do princípio da presunção de inocência no processo penal leva a uma primeira conclusão. A conclusão de que o bem jurídico tutelado é o primeiro ponto de partida para que nós possamos tentar enxergar o rosto do tal do estándar de prova, que é algo impressionista visto de longe. Não temos como delimitar que seria uma prova suficiente para uma condenação, que seria uma prova suficiente para derruir a presunção de inocência, a pessoa se torne um culpado. Qual é o ponto de inflexão da presunção de inocência para a posição de condenado, ou de presumivelmente condenado, porque existe a questão dos recursos, né? Então, é presumido inocente até uma primeira condenação, é presumido inocente a partir da confirmação da condenação, ou é presumido inocente só depois do trânsito em julgado. Enfim, como o professor Pansieri disse aqui, isso está em aberto. O Supremo tem um ponto de vista antagônico. 6-5, 6 tem um ponto de vista, 5 tem outro ponto de vista, o Supremo. Então, o tema não é fácil. O tema não é fácil. Não existe uma unanimidade sobre esse momento quando se dá esse ponto de inflexão. E isso tem a ver com o estándar de prova no processo penal. Pois bem, no processo penal, porque está em jogo o direito de liberdade, o estándar de prova tem que ser mais exigente que no processo civil. Essa é uma primeira conclusão aqui que podemos tirar. É diferente retirar o ir e vir, o direito de liberdade de alguém, em relação a uma condenação, a uma indenização por uma soma em dinheiro e, portanto, por uma supressão de parcela de patrimônio do cidadão que for condenado no processo civil. Isso é indubitável. Convido-os a essa primeira, digamos assim, a que concordem com isso. Talvez ninguém discorde disso aqui. Talvez. Eu estou presumindo. Pois bem, se isso for aceito, então o estándar no processo penal tem que ser mais exigente que o estándar no processo civil. E qual seria o estándar no processo penal? Pois bem, na doutrina, na jurisprudência norte-americana, do direito comparado, disse que um réu pode perder o seu ir e vir desde que não haja nenhuma dúvida além do razoável. Isso é uma doutrina norte-americana. Se houver alguma dúvida razoável, o réu tem que ser absolvido no processo penal. Traduzindo isso em probabilidade numérica, estatística, porque o tema da prova, existem duas grandes correntes que vêm desde pensadores como Pascal e Bacon para o pensamento pascaliano, que se funda em probabilidade matemática. Poderíamos aí fazer um referencial numérico de 95%, ou seja, quando existe um estándar de prova de 95% para condenar e 5% para não condenar, digamos assim, esse seria o estándar. Não há uma dúvida razoável que ele possa levar à absolvição e, portanto, a condenação está autorizada. Ok? Digo 95% porque falava há pouco. Se o processo é um instrumento de reconstrução de fatos, cujas pessoas, os atores jurídicos, os profissionais, não presenciaram esse fato, então é óbvio que ele não será 100% reconstruído. Isso é impossível. A reconstrução de 100%, em todos os detalhes, é praticamente impossível. Pode até ocorrer, mas é muito difícil que ocorra. Então, fala-se aí em 95% de elementos de prova a favor de uma tese condenatória. Isso por conta da supressão do direito de ir e vir do cidadão. Depois da vida, a liberdade é o principal
bem jurídico tutelado pela Constituição. Ok. E para o processo civil, como isso se dá? Bem, utilizando aqui também esse referencial doutrinário jurisprudencial norte-americano, nós podemos dizer que o estándar é menos exigente, mas que não tem apenas um estándar só. Não há apenas um estándar no processo civil, há vários estándares. Até no próprio processo penal podemos também fazer essa referência. Disse há pouco que para receber a denúncia, o estándar é menos exigente que para condenar. Partir do estándar mais exigente da condenação, por ser o ponto de inflexão de inocente para culpado. No processo civil, no entanto, nós podemos, no momento da sentença, vislumbrar mais de um estándar, o que não se dá, ou que não se daria, pelo menos em tese, no processo penal. É claro, temos lá a transação, temos essa discussão que o ministro Nefe Cordeiro se referiu, da pena concreta, e isso tudo pode alterar também o tema do estándar no processo penal. Com certeza, atinge também essa fala. Mas no processo civil nós podemos ter um estándar, digamos assim, regra, padrão, que é o estándar do mais provável que não. Então, 51% numa lógica pascaliana. Mas nós vamos trabalhar mais com probabilidade, trabalhamos, sem saber, com probabilidade mais baconiana, né? Porque o direito não é uma ciência exata. É aquilo que se diz, né? 2 e 2, o cantor diz 2 e 2, em direito jamais serão 4, serão 5. Então, por conta disso, não há como matematizar o direito, mas nós podemos ter aproximações. Então, nesse sentido, se estiver mais provável do que não, é o suficiente para uma condenação por dano moral, por exemplo. Essa é a regra geral. Mas, por exemplo, na improbidade administrativa, eu estou sustentando que o estándar de prova não é o da prova preponderante, não é aquele mínimo. Não se pode suprimir um mandato a uma pessoa que foi eleita pelo povo com prova preponderante. A prova tem que ser clara e convincente. Esse é um estándar de prova também do direito norte-americano. Ok? O direito norte-americano, ele basicamente tem esses estándares. No processo penal, não pode haver nenhuma dúvida além do razoável, e no processo civil, como regra, a prova preponderante, mas para algumas situações em que a sanção jurídica é muito grave, nós temos que elevar esse estándar, e eu trago para o direito brasileiro e sustento que na improbidade administrativa, esse estándar mais exigente, que seria ali de 70%, digamos assim, é o estándar da prova clara e convincente. Então, basicamente, no processo civil, nós vamos encontrar nas várias fases do procedimento, por um lado, e por outro, na gravidade da sanção jurídica, dois referenciais que, aliados ao texto da lei, um terceiro referencial, o texto da lei, nós podemos extrair aí quando se exige, quando o estándar é mais exigente no processo civil, quando ele é aquele estándar mínimo de 51%, o estándar da prova preponderante. Então, vamos verificar, por exemplo, a questão relativa às tutelas provisórias. Numa tutela antecipada, o que diz o texto da lei? A tutela antecipada urgente será deferida quando houver elementos que evidenciem, olhem só, é até um pouco redundante, elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Ali deveria ter dito probabilidade do fato. Se bem que quer fazer referência também ao fumus boniuris, né? E o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Então, de um lado, a fumaça do bom direito, probabilidade de que a parte tem direito, e de outro lado, o periculum in mora. Não é? Então, o juiz tem que sopesar, existem teorias, quanto mais for provável o direito, menos a parte tem que demonstrar o perigo e vice-versa. Quanto mais improvável o direito, a parte tem que demonstrar o periculum in mora, a situação de perigo. Então, vejam que isso tem a ver com documentos, pode ser um depoimento testemunhal reduzido a termo, uma prova testemunhal documentada, enfim, pode ser um atestado médico, pode ser um
um laudo pericial, um laudo técnico, enfim. Há que se ter um início de prova e uma situação que justifique um risco de vida, enfim, N situações que podem ser suficientes para o deferimento de uma tutela liminar. Isso todos os profissionais fazem, agem, lidam com isso no dia a dia, mas sem perceber que estão lidando com um estándar de prova, que eu estou chamando aqui de inferência da melhor explicação, porque no direito americano também existe a inferência da melhor explicação. A inferência da melhor explicação, na realidade, ela não é pensada propriamente como um estándar de prova no direito norte-americano. A inferência da melhor explicação na verdade, uma ferramenta de racionalidade argumentativa para, enfim, de uma certa maneira, trabalhando com a prova, e mediante justificação, levar ao convencimento judicial. É uma ferramenta que contribui para a análise da prova existente naquela fase do processo e a sua justificação, a sua fundamentação. Mas ela pode ser também, a inferência da melhor explicação, um estándar de prova? Pode. A diferença da inferência da melhor explicação para o direito provável e para a prova clara e convincente está em que a inferência da melhor explicação, por vezes, pode trabalhar com um mínimo de prova. Então, imagine aquela situação, um acidente de trânsito, o autor tem uma testemunha, a parte ré tem outra testemunha, com versões antagônicas sobre o mesmo fato. Se o juiz for aplicar a regra de distribuição do ônus da prova, ele vai julgar improcedente o pedido. Como ele também vai julgar improcedente a reconvenção, antigo pedido contraposto, no extinto procedimento sumário. Mas a ideia talvez não seja essa. O acidente aconteceu, ninguém nega que possa haver um culpado. Na esfera civil, a questão é patrimonial. Então, o estándar não é tão exigente assim. Se o direito for patrimonial disponível, podemos, de repente, admitir que o juiz julgue segundo a melhor explicação para o caso concreto. Outro dia eu estava lá no tribunal, um quórum de 3-2. Um acidente de trânsito em Umuarama aqui. Um ônibus saiu da principal, entrou numa secundária, o veículo estava parado, uma colisão sem maior expressão. Raspou um veículo no óculo. Esse é o tipo do caso que acaba surgindo ali uma discussão possível a respeito desse assunto. E o quórum se dividiu. 3 magistrados tiveram uma percepção, tinha fotografias da posição final dos veículos, e havia a versão, no caso não eram testemunhas, o condutor do ônibus tinha uma versão, o condutor do veículo tinha outra versão. 2 magistrados entenderam que a culpa foi do ônibus, 2 magistrados entenderam que a culpa foi do veículo, 3 magistrados entenderam que a culpa foi do ônibus. Dentre eles eu me incluí. Claro que a gente acaba tendo que partir por uma inferência da melhor explicação, num caso como esse. Não é? O ônibus, pelo Código de Trânsito, e também tem regra jurídica, o ônibus de maior porte tem que velar pelo veículo de menor porte na circulação. Então, esse é um argumento também utilizado para inferir da posição final dos veículos a melhor explicação. Então, a maioria entendeu que o ônibus foi quem, no fazer a conversão, não teve o devido cuidado, invadiu, de certa maneira, havia um pouco da contramão, por conta da posição final ali. Mas são inferências que a maioria tirou da prova documental, da fotografia. Na falta de uma versão testemunhal que pudesse elevar o estándar, foi julgado ali com um estándar mínimo. Isso tanto pode ser verdadeiro como pode não ser. Mas o processo, ele não necessariamente se decide em verdades no processo. Uma coisa é a prova, outra é a verdade. Não necessariamente quando o juiz dá por provado um fato, ele está dizendo que o fato é verdadeiro. O processo não julga nem verdadeiro nem falso. O processo julga aquilo que se dá e se declara provado ou não provado.
Então, há essa diferença filosófica entre prova e verdade, teórica e filosófica, inclusive. Eu poderia aqui trazer mais alguns exemplos. Por exemplo, o mandado de segurança. Vejam, no mandado de segurança, o que se questiona? Direito líquido e certo diante de um ato abusivo de autoridade. Eu já vou caminhando para o final. Vejam que, quando a lei fala em direito líquido certo, a doutrina faz uma correção. Ela diz, na verdade, é o fato que é líquido e certo. Por exemplo, Sérgio Ferraz, talvez uma das melhores obras de mandado de segurança, a melhor obra de mandado de segurança, Sérgio Ferraz. Ele diz isso. Não é o direito que é líquido e certo, o que é líquido e certo é o fato. Aí o Supremo Tribunal Federal tem uma súmula. Decisão denegatória do mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria, as chamadas vias ordinárias. Então, se a parte não fizer prova documental no mandado de segurança, da certeza e liquidez do fato que o impetrante alega estar a seu favor, líquido e certo, a denegação do mandado de segurança, por esse fundamento, quando o juiz assim ressalva na sentença denegatória que as partes podem rediscutir o tema nas vias ordinárias, porque a cognição é mais ampla, e aqui então é mais um elemento que se agrega para que nós possamos enxergar aquele umbral de prova suficiente, no caso concreto, a cognição. No mandado de segurança, a cognição é parcial. A cognição horizontal é parcial do juiz, tanto na liminar quanto na sentença. Ou seja, o juiz só vai julgar se o fato é líquido e certo. Ele não vai julgar se o fato está provado ou não provado de maneira definitiva. Em cognição parcial, o juiz diz assim, olha, aqui não tem prova suficiente e denego segurança, mas ressalvo, súmula 304, que a parte vá às vias ordinárias, onde lá cabe ouvir testemunha, cabe produzir uma perícia, se for o caso, e assim por diante. Então, eu entendo que aqui eu estou fazendo um paralelo, procurando trazer esses referenciais doutrinários norte-americanos para o nosso direito, sem fazer nenhuma alteração, apenas fazer um paralelo. Então, eu entendo que aqui poderíamos dizer que o estándar de prova para uma liminar, como também para uma sentença no mandado de segurança, porque a liminar, a cognição é exauriente no mandado de segurança, não é sumária, como é no procedimento comum. A liminar no mandado de segurança, a cognição já é exauriente, tanto que a autoridade coatora presta informações. Claro, na nova lei, o ente público pode também, digamos assim, impugnar, contestar, digamos assim, o mandado de segurança, mas não perde a essência. Não há propriamente há um contraditório, mas é diferenciado. A autoridade coatora presta informações defendendo o seu ato administrativo atacado. Então, vejam que ali seria o estándar mais exigente, da prova clara e convincente. Se não houver prova clara e convincente da liquidez e certeza do fato, não está descartada que haja prova daquele mesmo fato, mas uma prova preponderante no procedimento comum. Súmula 304. Eu poderia aqui fazer um paralelo com outras situações, por exemplo, voltando à improbidade administrativa, onde o estándar também me parece ser a prova clara e convincente, um estándar mais exigente, a destituição do poder familiar. É muito grave destituir um pai e uma mãe do poder familiar, mas por vezes isso é inevitável, por drogadição, por maus tratos, por violência, por N situações, por abuso sexual, cabe a destituição do poder familiar. Então, no entanto, a prova há de ser exigente, porque às vezes existem litígios, existem vinganças familiares, e nessa hora, então, o juiz é muita responsabilidade para o juiz destituir. Se a prova for clara e convincente, tem que destituir o poder familiar. Mas entendo eu que, assim como na improbidade, não se tira o mandato com provas que não sejam robustas, não se pode também destituir um pai e uma mãe do poder familiar. Eu teria outras coisas a dizer, mas eu concluiria dizendo que
O direito constitucional à prova e o devido processo fazem derivar a garantia da fundamentação das decisões judiciais quanto às provas das questões de fato controvertidas. De consequência, há o dever de o juiz valorar as provas e formar a sua convicção de modo racional, a partir do método do raciocínio probabilístico indutivo, segundo esquemas mentais que dependem da credibilidade das proposições. Aquilo que falei, que se prova não é o fato, é o enunciado, é a afirmação do fato. E a afirmação do fato é uma proposição. Quando não a corroboração dos argumentos que dão apoio para as hipóteses, eis que não se admite as meras generalizações próprias dos métodos probabilísticos matemáticos, quantitativos, baseados simplesmente na medição de frequências. Então, temos que ter muito cuidado com a tal da prova estatística. A prova estatística, ela dá um apoio, ela é uma premissa interessante, mas nós não podemos dizer que uma pessoa que é portador de câncer no pulmão, porque fumou toda a vida, há nexo causal entre o ato de fumar e a doença. Há pessoas que têm câncer no pulmão sem fumar, e há pessoas que fumaram a vida toda e morreram de infarto ou outro motivo. Então, existe uma probabilidade, genericamente falando, aqui só para explicar essa conclusão, de cada 10 pessoas que fumam, 30% terão uma doença pulmonar, um câncer de pulmão, 30%. Então, numa demanda de um fumante, que está à beira da morte e ajuiza uma ação indenizatória por essa condição, ou até mesmo seus familiares, depois da morte, demandam pela morte do ente querido a indústria de cigarro, de tabaco, por conta do vício, do hábito de fumar, não necessariamente a estatística será uma prova suficiente para a condenação. Não. A prova estatística não se presta a condenar, ela é uma referência apenas. Há necessidade de prova no caso concreto, de nexo causal. Como corolário, há estándares de prova como umbrais ou limites mínimos que necessitam ser atingidos para que se tenha uma hipótese como provada. Detectaram-se exigências diferenciadas de estándares probatórios no direito positivo brasileiro, segundo modelos consagrados na literatura da epistemologia jurídica contemporânea, e, notadamente, a inferência da melhor explicação, a prova preponderante e a prova clara e convincente. Então, eu trago aqui apenas ao debate esse tema, trago aqui alguns exemplos do processo civil brasileiro e espero que tenha sido útil. Muito obrigado por terem prestado atenção.